Hoje, o mercado de dados está bombando. A análise de dados é uma das profissões mais procuradas no mundo. Mas se você acha que a análise de dados vai resolver todos os seus problemas, esquece. No vídeo de hoje eu vou dar vários motivos para você não seguir essa carreira. Poupar o seu tempo e o seu dinheiro investindo em algo que não é para você. Tudo isso e muito mais logo após a nossa vinheta. Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruce Fonseca, sou especialista em análise de dados, trabalho com isso aqui nos Estados Unidos, também sou professor de Power BI, SQL e Python para análise de dados e criei esse canal para ajudar você a migrar do zero para a análise de dados. Então antes de mais nada, já deixa um curtir aqui na confiança mesmo, porque o vídeo é bom e vai trazer o meu ponto de vista de por que você não deveria entrar na análise de dados. Descubra se a análise de dados é para você ou não. Galera, e o primeiro motivo é o principal deles, que é onde vocês são fisgados ali para entrar na área de dados, que é ferramentas. O que é ferramentas? Na verdade, ferramentas são aqueles visuais, aqueles mapas, aqueles gráficos que vendedorzinho de curso por aí adora mostrar para você, falando que se você utilizar aquilo no seu trabalho, você vai ser promovido, você vai conseguir um emprego melhor, você vai mudar de carreira, você vai se tornar um analista de dados. E gente, eu já cansei de dizer aqui que não adianta você estudar ferramentas, você tem que estudar análise de dados, você tem que estudar os conceitos de análise de dados através das ferramentas. Então, as ferramentas, elas são essenciais para você entrar no mercado. Você não vai entrar no mercado se você não conhecer as ferramentas corretas que o mercado precisa. Por outro lado, se você pensar só em ferramentas, só como reproduzir o mesmo dashboard que o vendedorzinho de curso está mostrando no treinamentozinho dele, você também não vai conseguir entrar no mercado de trabalho. Então, você tem que entender que a análise de dados, ela utiliza as ferramentas, mas as ferramentas vão e vêm. Algumas ferramentas como o SQL estão há décadas no mercado, algumas ferramentas como o Power BI estão há muitos anos no mercado, acredito que desde 2015 o Power BI está no mercado. O Python na análise de dados está desde 2010 aproximadamente no mercado. Na verdade começou em 2008 com alguém do setor financeiro em Nova York, construindo bibliotecas, principalmente a Pandas, para trabalhar com dados, mas cada dia surgem novas ferramentas para facilitar o nosso dia a dia. Por exemplo, eu recentemente comecei a utilizar muito Alteryx no meu trabalho. Então, em vez de eu digitar os códigos em Python, fazer os fluxos, eu basicamente arrasto um monte de caixinha, crio os relacionamentos, crio regras, fórmulas, e tenho tudo de uma forma visual e sinceramente tem compensado muito mais do que eu desenvolver em Python, porque isso está se tornando mais produtivo para mim do que fazer com Python. Mas isso no meu contexto. Porém, se eu não soubesse os conceitos de análise, manipulação de dados, não adiantaria utilizar o Alteryx. E justamente por eu saber os conceitos, eu consigo migrar de uma ferramenta para outra. Então, conforme vem surgindo novas ferramentas, eu posso me dar o luxo de experimentar novas ferramentas, utilizar ou não, mas os conceitos, o que acontece por trás ali, está tudo aqui. E isso faz grande diferença no nosso dia a dia. Qual que é o problema disso? Que o vendedorzinho de curso vem, mostra aí meia dúzia de dashboards para você, pede para você copiar, marcar ele no LinkedIn e falar, olha o dashboard que eu fiz, olha que bonito, olha só. E aí na vida real você não consegue desenrolar, você não consegue desenvolver projetos diferentes do que o vendedorzinho de curso falou para você. Então, se você quer aprender a analisar dados através das ferramentas e não aprender ferramentas apenas, acesse a página da minha formação agora e veja o conteúdo que tem lá. É um curso muito completo, tem tudo o que você precisa para entrar no mercado de trabalho. Aí você vai falar assim, vai vender curso? Sim, porque é bom e porque tem muitos alunos entrando no mercado de trabalho através da minha formação. E se você tiver com dúvida, entra lá no meu Instagram, você vai ver muitos depoimentos de pessoas que entraram para a área aprendendo análise de dados junto comigo. Beleza? Agora acabou o jabá e vamos para o próximo item. Segundo motivo, pessoal, dá trabalho. Não é só você passar o seu cartão de crédito ali que você vai entrar para a área de dados. Gente, são várias ferramentas, são muitos conceitos e principalmente o que eu falo para vocês, muita prática, muita prática. Então essa história de 0 a 5K em 90 dias é papo furado. É possível? Ah, claro que é possível, mas é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. E análise de dados também não é para todo mundo. Tem gente que a hora que começar a escrever o SQL, escrever um script ali, mesmo SQL sendo uma linguagem muito simples, tem gente que não vai gostar de fazer aquilo.
Tem gente que não vai ver sentido de fazer um script, de colocar critérios, condições, filtros. A pessoa vai falar assim, não é para mim. Isso acontece, isso é normal de acontecer. Mas uma coisa que eu digo, e é verdade, se você gostar do SQL, dificilmente você não vai se tornar um analista de dados, porque o SQL ele é a base, é o fundamento para qualquer outra ferramenta. Lembra para vocês que eu falei do Alteryx? No Alteryx ele tem a possibilidade de eu fazer joins. Joins é um relacionamento entre as tabelas. E no Alteryx eu faço ele de uma forma visual. E no SQL eu faço escrevendo os códigos. Mas quando eu estou fazendo ele de forma visual lá no Alteryx, eu sei que por trás ali daquele arrasta, puxa, solta, nas caixinhas ali visuais, por trás daquilo tem um código onde um join está acontecendo entre aquelas tabelas. E é por isso que eu falo que você precisa estudar, precisa praticar, e é realmente muito difícil você absorver e praticar tudo que o analista de dados realmente precisa em apenas 3 meses. Agora, eu diria que você estudando frequentemente, todo dia, 1 horinha por dia ali, de 3 a 6 meses começa a ser algo viável. Agora, menos que isso, pouco provável. Eu tenho alunos que migram em 1 mês, mas olha, gente, é a minoria. Geralmente os alunos migram entre 6 meses a 1 ano, mais ou menos. É um período razoável ali para quem está estudando, para quem tem que trabalhar durante o dia, ajudar a esposa com os afazeres de casa e por aí vai. Então, pessoal, é difícil e tem que ser difícil mesmo, porque se fosse algo fácil, todo mundo faria, e logo que todo mundo faz, não tem o mesmo valor do que poucos podem fazer, beleza? Então é uma questão de demanda e oferta. Eu tenho certeza que se existissem muitos analistas de dados no mercado, o salário teria despencado, com certeza, porque haveria muita oferta de profissionais no mercado. E onde tem muita oferta, com certeza o preço cai. Beleza? Então vamos para o próximo. Galera, o terceiro item, acredito que acontece com a maioria das profissões também, mas basicamente você vai estudar para o resto da sua vida. E com a inteligência artificial, o estudo está frequente. Você tem que se manter atualizado para você não se tornar obsoleto. Isso porque agora com a IA a gente consegue cada vez ser mais produtivo e a IA consegue fazer cada vez mais coisas que a gente demorava muito tempo para fazer. Então com certeza a IA não consegue substituir você no dia a dia de um analista de dados, mas é principalmente por uma coisa chamada conhecimento de negócios. É algo que quanto mais você aprende sobre a empresa, sobre a área, sobre o mercado que você está trabalhando, melhores são as suas análises. Isso faz toda a diferença na hora de você dar um contexto para a inteligência artificial, ajudar você a desenvolver uma função, um código, uma rotina e por aí vai. O seu conhecimento de negócios junto com o seu conhecimento técnico que você adquire ao longo dos treinamentos vai colocar você como principal diferencial contra a inteligência artificial. Agora, gente, apesar de ser uma área bem remunerada e bem reconhecida também, não é só glamour. Você não vai passar o dia todo fazendo dashboardzinhos coloridos, apresentações. Gente, aproximadamente 70% do tempo você está manipulando dados para desenvolver um modelo de dados para você, enfim, fazer a sua análise. Então, quando alguém te chama para desenvolver um projeto, o que você vai fazer? Você vai lá, vai entender o que a pessoa quer, você vai entender cada etapa do projeto, você vai anotar, você vai aprender sobre aquela área de negócios e só depois que você entendeu tudo, você vai começar a procurar as fontes de dados, de onde vêm as informações, e aí agora você sabe o que você precisa fazer e qual é a fonte dos seus dados, aí sim você começa a trabalhar para construir um modelo de dados e esse modelo de dados conseguir responder as perguntas que você precisa responder para a sua audiência, para o seu cliente, para a pessoa que contratou o seu serviço. E às vezes você trabalha com prazos muito apertados, principalmente quando você trabalha junto com a alta direção. Geralmente as pessoas precisam de dados para tomar decisões e normalmente essas decisões valem milhões e até bilhões para as companhias. E às vezes você não tem um modelo de dados pronto para você responder aquelas perguntas que o gestor faz, que ele precisa tomar uma decisão baseada em dados. Então o que você vai fazer? Você vai precisar construir esse modelo. E construir esse modelo geralmente leva 70%, 80% da análise. Isso vai te tomar muito tempo. Às vezes você não vai ter todo esse tempo necessário. Você vai precisar trabalhar à noite. Você vai precisar trabalhar no final de semana, no feriado. Mas você sabe que o resultado dessa sua análise, ela vai ajudar a empresa a tomar melhores decisões. E claro, ajudou a empresa, está ajudando você também. Mas você precisa entender que existe um sacrifício ali da sua parte também, quando necessário, porque a empresa depende de você fazer aquela análise.
Eu mesmo estava trabalhando num projeto bem recente que eu passei semanas trabalhando durante o dia, durante a noite, um pouco no final de semana também. Aí eu fazia aquelas mudanças, o pessoal pedia mais alterações, eu ia lá, mudava tudo. E quanto mais a gente mergulhava nos dados, mais a gente fazia descobertas sobre aqueles números, sobre aqueles resultados. E isso me demandava mais trabalho, porque a análise ia ficando cada vez mais interessante. E claro que isso me deu muito trabalho, mas o resultado foi muito recompensador. Isso porque eu vi a utilização, o objetivo daquelas análises que eu estava fazendo. Então, quando você trabalha nessa parte de negócios, você está totalmente envolvido, você não é um prestador de serviço ali apenas. Você fala assim, é para a empresa que eu trabalho, eu vou fazer um esforcinho a mais aqui, mas isso vai ser bom para mim no futuro. Então, como eu sempre digo, é uma área excelente, uma área que reconhece você, é uma área que remunera bem você, mas às vezes, não sempre, você vai precisar ter que trabalhar um pouco mais ali do que foi combinado ali. E sinceramente, gente, isso é muito tranquilo para mim, porque eu trabalhava em chão de fábrica, e no chão de fábrica a gente trabalhava 8 horas por dia, chegava no final do turno, quase na hora de ir embora, vinha um encarregado com o caderninho assim, ó. Oh, quem pode ficar até às 6 hoje, né? Que eu trabalhava das 6 da manhã às 2 da tarde. Aí eu falava assim, aí eu terminava 6 horas, saía correndo, tomava um banho, ia para a faculdade. Chegava sexta-feira, gente, 2 horas da tarde, o chefe falava de novo, quem pode ficar até 6? Eu falava, eu fico aí. E aí, chegando perto das 6 horas da tarde, ele chegava assim, tá atrasado aqui, quem pode vir amanhã sabadão? Eu falava, eu venho, amanhã sabadão. Aí chegava no sabadão, às vezes o chefe falava assim ainda, você não pode vir em domingão só até as 10 da manhã, das 6 às 10 da manhã? Eu falava, venho sim. Então, gente, falando sério, aquilo sim era difícil de verdade. Difícil é quando eu trabalhava na obra, e aí chegava o caminhão de cimento, a gente ia lá e descarregava um caminhão de cimento ainda, para tirar um troquinho a mais, acho que dava uns 20 reais a mais no dia, porque o meu dia de trabalho valia 15 reais naquela época, isso em 2000 e pouquinho, tá bom? Então, isso sim era difícil para mim. Agora, trabalhar um pouco mais durante a semana e eventualmente 1 ou 2 dias, e um pouco mais no final de semana, quando é necessário, e claro, fazendo o que eu gosto, que eu estudei, o que eu queria fazer, gente, isso não é difícil. Então, quem vai reclamar vai falar que é difícil, que não pode ser, coisa e tal. Mas para mim, isso já entrou na minha rotina, isso é tranquilo para mim. Assim como quando está tranquilo também, eu vou lá e combino com o meu chefe um day off e está tudo certo. Descanso um pouco a mais na semana e fica tudo por isso mesmo. Um dia vai compensando o outro, mas a empresa sempre pode contar com o nosso serviço, com o nosso trabalho de análise de dados. E claro, vai acontecer momentos que você vai se frustrar, você vai trabalhar, você vai fazer mais do que você gostaria de fazer e a sua entrega vai ser uma porcaria também. Às vezes você passa trabalhando semanas, quando você vai entregar para o gestor e ele fala assim, cara, não vou usar isso, não gostei da sua análise, esses insights não estão me trazendo nada. Gente, isso é totalmente normal também. E aí quando você aprende a lidar com essas frustrações, isso é parte do trabalho. Então você entregou, não gostou? Beleza, tá bom. O que você gostaria de ver? O que a gente combinou que eu não fiz aqui? E por aí vai, você aprende a lidar com essa situação. E é esse o principal ponto, beleza? Agora você pode falar assim, isso que o Bruce está falando não é nada demais, eu descarregava cimento, trabalhava em chão de fábrica, trabalho com uma profissão que eu não gosto, eu quero fazer uma migração. Então eu convido você para entrar no meu site agora mesmo, link na descrição, para você saber um pouco mais sobre a minha formação de analista de dados e a formação Analista de Dados Pro. São duas excelentes formações e as duas vão deixar você pronto para o mercado de trabalho. Beleza? Essas foram as minhas considerações, muito obrigado, até a próxima semana e valeu!